Santos, a semana foi marcada por uma nova crise depois que o governo brasileiro confirmou que o embaixador em Israel não deve, por enquanto, voltar ao país. Enquanto isso, Espanha, Noruega e Irlanda oficializaram o reconhecimento do Estado palestino. Sobre a crise no Oriente Médio, o nosso entrevistado é o mestre em Relações Internacionais, professor Urian Francelli. Mais uma vez, professor, como vai? Boa tarde, bem-vindo à programação da Jovem Pan. Oi, Thiago, boa tarde. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, professor, primeiro falando sobre essa declaração dos 3 países, né? Essa confirmação foi feita nessa semana, pelo menos eles bateram o martelo, a gente já sabia que eles iam tomar essa posição. De que maneira essa posição dos 3 países pressiona ainda mais Israel a dar um fim a essa guerra no Oriente Médio? Pressiona bastante, Thiago. Esse reconhecimento do Estado palestino faz parte já de um movimento que existe há bastante tempo, só que entre outros países do mundo. Então, são mais de 140 países do mundo que já reconhecem a Palestina como Estado, porém, esses países não têm, não são, em grande parte, países da União Europeia, países europeus, ou seja, países ocidentais que, historicamente, apoiam mais Israel. Então, o que a gente observou nos últimos dias foi aí o movimento de Espanha, Noruega não faz parte da União Europeia, mas por ser um país europeu tem um peso bastante grande, e também da Irlanda. E aí começou aquele efeito dominó, né? Como, por exemplo, a Eslovênia dizendo que iria nessa mesma direção. Isso tudo serve para pressionar o Benjamin Netanyahu para que ele alivia um pouco a situação de Gaza por conta dos civis. Não é uma pressão contra o combate ao Hamas, pelo contrário, muitos desses países consideram o Hamas uma organização terrorista, que eles são e deveriam ser vistos como tal. Porém, é uma pressão para aliviar a situação para os civis. Então, uma movimentação bastante relevante, ainda mais num contexto que vem aí depois tanto de uma decisão da Corte Internacional de Justiça de pedir que Israel pegasse mais leve com aquela ofensiva que estava fazendo em Rafah, que deixou em um dia 45 mortos, depois de 2 dias mais 21 mortos, muitas mulheres, muitas crianças, e também de uma ameaça do procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, de pedir um mandado de prisão para o Netanyahu e para o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant. Agora, professor, enquanto isso, nesse sábado, o presidente dos Estados Unidos voltou a falar de um cessar-fogo, de uma oferta que teria oferecido se, obviamente, o Hamas aceitasse acabar com a guerra. Como é que ficaria a questão com Israel? De que forma também isso vai pressionando e vai, pelo menos, fazendo com que a comunidade internacional se mobilize para que essa guerra chegue ao fim? Mas o próprio governo de Israel já disse que, pelo menos, esse conflito vai até o fim do ano. Deve ir até o fim do ano, isso já foi falado realmente. Esse anúncio do Joe Biden, apesar de ser bastante relevante, ele precisa ser aceito também pelo Hamas. A gente precisa ver também o posicionamento daquela ala bem mais radical do governo Netanyahu. Então, a gente precisa aguardar isso. O anúncio dele na sexta-feira, no mesmo dia em que o presidente Donald Trump, ex-presidente, foi condenado, é bastante simbólico também, porque ele traz um peso como alguém agregador, alguém que está tentando resolver um conflito internacional. Então, ele tenta contrastar com essa imagem do Donald Trump também. Essa proposta ela está dividida em 3 fases. Então, a primeira começaria com um cessar-fogo completo, com a retirada também das forças israelenses das áreas mais povoadas da faixa de Gaza, permitiria com que a ajuda humanitária entrasse com pelo menos 600 caminhões por dia, que é o que seria necessário para aliviar as condições por lá. E depois iria para uma segunda fase que visa aí um fim permanente nas hostilidades, mas que também seria negociadas, que poderiam se estender por mais de 6 semanas. E aí,
dando certo essa segunda fase, aí seria uma terceira fase focada tanto na reconstrução da faixa de Gaza, como também no envio daqueles corpos, daqueles reféns que continuam naquela região. E, professor, é interessante que a gente não ouve mais falar do Egito e do Catar como mediadores. O Egito talvez ainda mais presente porque está naquela região praticamente mais colado a Israel. Mas, de qualquer forma, é possível dizer que essas negociações que vinham sendo mediadas por esses dois países acabaram esfriando? Eu acredito que não, Tiago. Esses dois países tiveram um papel nessas negociações também. Quando a gente vê, até mesmo a gente olha para essa proposta de paz do Joe Biden, ela não foi entregue diretamente dos Estados Unidos para o Hamas. Então, isso aconteceu por meio do Catar. Então, foi o Catar responsável por encaminhar essa proposta às lideranças do Hamas. Então, eles continuam tendo, por mais que não seja tão falado, isso de fato isso tem acontecido, né? Não são mais tão mencionados, mas eles têm tido sim um papel bastante relevante em ajudar a avançar essa proposta. E agora, professor, voltando a falar sobre essa criação do Estado palestino, né? Claro que essa guerra precisa terminar para que os países eventualmente sentem numa mesa de negociações para saber como é que isso vai se dar. E esse é um ponto muito complicado, porque desde lá do fim dos anos 40, quando o Estado de Israel foi criado, há essa discussão sobre o Estado palestino. Qual que seria o próximo passo nessa discussão? Imaginemos que a guerra chegue ao fim. Como é que seria o próximo passo? Se Israel iria concordar, não ia concordar? Porque é importante dizer o seguinte, o Hamas, obviamente, acaba lutando por essa causa palestina, mas é um grupo terrorista. De qualquer forma, há uma corrente mundial que defende também que os dois estados devem conviver em harmonia naquela região. Na verdade, é o que deveria acontecer, é o que foi combinado na ONU, na Organização das Nações Unidas, inclusive quando o Estado de Israel foi fundado. O Hamas realmente é um grupo terrorista, assim como outros grupos de jihad islâmica palestina, mas ele é uma minoria. Então, de acordo com dados do próprio governo israelense, do IDF, das Forças de Defesa de Israel, o Hamas tem cerca de, ou tinha até então, pelo menos 30 mil membros, 30 mil combatentes, sendo que a população total de palestinos, não apenas de pessoas na faixa de Gaza, mas também pessoas que estão dispersas pela região, na Cisjordânia também, passam dos 5 milhões. Então, a gente não pode dizer que uma maioria pode ser sacrificada por conta de um grupo terrorista minoritário, extremista, que inclusive está sendo desmantelado, está sendo desarmado. De acordo com o próprio Joe Biden, no pronunciamento dele, quando ele apresentou essa proposta, o Hamas já não tem mais aquela capacidade que ele tinha há 8 meses atrás, quando ele fez aqueles ataques terroristas criminosos no dia 7 de outubro. Então, essa grande estrutura do Hamas, por si só, de acordo com o governo americano, já não está mais lá. Então, o foco deveria ser pensar em uma reconstrução da faixa de Gaza, obviamente contando com a contribuição dos países árabes da região. Seria muito importante que Israel também fizesse parte. Israel precisa aceitar isso também. Nós não sabemos qual será o governo que vai governar Israel quando acabar essa guerra. Existe uma movimentação surgindo já do Benny Gantz, que faz parte também do gabinete de guerra de Israel, pedindo eleições. Ele quer eleições que elas aconteçam antes de outubro, antes do final do ano. Então a gente precisa saber também qual governo vai estar por lá. E aí isso ser levado internacionalmente à ONU, ao Conselho de Segurança, para que seja votado e, de fato, seja fundado o Estado da Palestina. Mas esse reconhecimento por parte, principalmente, desses países europeus, agora que têm reconhecido o Estado palestino, tem um gesto muito mais simbólico de você mostrar apoio, ao mesmo tempo que você condena não os judeus, mas as ações
do Netanyahu especificamente nesse momento para tentar justamente no longo prazo aí ter o Estado da Palestina, mas não seria algo para agora. E, professor, por falar em governo, a gente começou a nossa conversa citando a decisão do governo brasileiro de não mandar de volta o embaixador do Brasil em Israel, ou seja, por enquanto o Israel vai ficar sem um representante do Brasil lá. E, infelizmente, a gente sabe que essa guerra foi muito politizada e vem sendo muito politizada. Essa é uma decisão correta? Essa é uma decisão que deveria ter sido tomada antes ou não? Que leitura que a gente pode fazer dessa decisão do governo brasileiro? É uma decisão que foi tomada por conta daquela bola de neve, que foram aqueles comentários do presidente Lula equiparando o que estava acontecendo na faixa de Gaza ao Holocausto, falando de genocídio. Eu acredito que, por mais que algumas das críticas tenham fundamento, eu acredito que o presidente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de falar, porque embora ele esteja certo ao criticar aquelas ações, especificamente aquelas desproporcionais, ele erra ao comparar aquilo que aconteceu, o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto. Além disso, ele falha ao não condenar o Hamas como o grupo terrorista, né? Assassinos que eles são. E ele erra ao se apressar em condenar Israel com base naquilo que ele mesmo pensa. Então, é essencial que o presidente Lula ele aguarde aqueles pareceres internacionais, aquelas decisões de organizações internacionais que ele tanto defende, e com razão, né? Assim como ele, eu também particularmente sou entusiasta dessas organizações, do multilateralismo, porém é crucial que ele aguarde esses pareceres, como aquele parecer que foi emitido da Corte Internacional de Justiça, como aquelas declarações que são feitas na ONU também, para ele se posicionar com base nelas, então, aí blindando o Brasil desse tipo de polêmica ou de tensão internacional. Então, ao fazer isso, ao você emitir sua opinião baseando em um parecer de uma organização terceira, aí é uma maneira de você se posicionar. Os governos, eles vão ter posicionamentos diferentes, mas você faz isso ao mesmo tempo em que você protege o país como um todo de entrar nessas polêmicas internacionais desnecessárias que acabam desgastando. Então, assim, é imperativo que essas críticas sejam fundamentadas, porque a coerência na política externa não apenas eleva a nossa credibilidade internacional, mas também reforça princípios democráticos que a gente defende, inclusive aqui em casa. Professor, deixa eu fazer uma última pergunta e só me permite mudando de assunto. Nessa semana nós tivemos a decisão da Corte de Nova York contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela primeira vez, um ex-presidente recebe essa condenação por uma questão penal. E eu pergunto pessoalmente, a sentença ainda não saiu, vai sair no mês de julho, mas pessoalmente isso pode o prejudicar na eleição presidencial desse ano ou, muito pelo contrário, há uma mobilização até dos apoiadores dele para que ele ganhe mais apoio em meio a toda essa discussão? O que é possível planejar ou fazer uma avaliação daqui para frente, professor? A gente, para falar na prática, o quanto que isso vai impactar nas eleições, nós vamos precisar acompanhar as próximas pesquisas e também os debates presidenciais. A sentença que ele vai receber daqui a algumas semanas vai ser algo que vai pesar bastante, porque uma coisa é você dizer que uma pessoa foi condenada por falsificar documentos que foram usados para justificar contas de campanha, e isso para a população é percebido de determinada maneira, e uma outra coisa é você dizer que uma pessoa foi condenada a X anos de prisão, então ela vai ser penalizada, vai ficar em uma cadeia por conta disso. A maneira como isso é percebido pela maior parte das pessoas pode influenciar nas votações. O tipo de sentença também, obviamente, vai influenciar, porque se ele tiver um pouco da sua mobilidade restringida, então se ele precisar pedir autorização para viajar para outros estados, cada vez que ele for fazer campanha em um estado diferente, isso pode ter um peso também,
mas o que nós já pudemos observar desde já, Tiago, é que ele tem tentado capitalizar em cima de tudo isso. Então, ele tenta reforçar aquele discurso de que o sistema está atacando a sua própria pessoa, está tentando atacar também os outros eleitores republicanos dos Estados Unidos, e então ele vai tentar usar isso politicamente em seu próprio benefício. Algo que ele já fazia desde 2016, tendo esse discurso antissistema, ele tenta atribuir a culpa por essa condenação também ao próprio Joe Biden, sendo que acaba sendo uma alegação um pouco absurda, porque é um julgamento em instância estadual também. O governo federal dos Estados Unidos não tem nada a ver com esse processo. Inclusive, existem outros processos a nível federal que poderiam prejudicá-lo muito mais do que esse. Então, ele está tentando, de alguma forma, revirar o jogo para lucrar politicamente com isso. Isso ficou muito claro no discurso que ele fez no dia da condenação, no discurso de ontem também, diversos elementos nacionalistas, algumas falas, inclusive, bastante conspiratórias, dizendo que observou no aeroporto aí filas de chineses que estavam entrando nos Estados Unidos, que tinham acesso a celulares e botijão de gás. Ou seja, dando a entender que a China poderia até estar forjando um exército dentro dos Estados Unidos. Então, é uma eleição que vai usar aí o medo como um elemento de campanha política e, por outro lado, em relação ao Joe Biden, eu vejo que ele está errando também, não por conta dos próprios posicionamentos, mas algo que ele fez, que na verdade a sua equipe de campanha fez ontem, foi fazer um post nas redes sociais dizendo que a lei vale para todos. Só que não me parece ser uma estratégia muito inteligente, porque no momento no qual o Trump está acusando o Joe Biden de usar o sistema de justiça norte-americano para vencer as eleições, o que o Biden teria que fazer, agora para se proteger disso, deveria ser se distanciar ao máximo dessa polêmica e deixar tanto para a imprensa quanto para os eleitores que façam esse papel de criticar o Trump e falar dessa decisão da justiça. Conversamos com o professor Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais. Professor, como sempre, muito obrigado pelas análises, pelas avaliações aqui na Jovem Pan. Um excelente fim de semana e, como sempre, voltaremos a nos falar. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.